Olá, galera! Esse é o nosso vídeo 1, o vídeo em que a gente vai falar um pouquinho, vai conversar sobre radionovela, com dicas especiais para vocês produzirem a radionovela, as nossas radionovelas que integrarão o nosso projeto streaming de contos africanos e contos indígenas na cultura brasileira. Então, para a gente poder aprender a fazer isso, a produzir mais e melhor, nós começamos as nossas aulas falando sobre a radionovela, sobre a importância do áudio e esse gênero da radionovela, que foi extremamente difundido e originou, inclusive, a criação da telenovela. E aonde que como se começa a aparecer a radionovela? Primeiro, ela é uma transferência do radioteatro. Então, é uma forma de linguagem que se aperfeiçoou e foi criada a partir do radioteatro, das transmissões radiofônicas do teatro. Tá? Vocês sabem que ainda hoje na França existem essas transmissões? Uma plateia, o teatro e uma transmissão radiofônica das peças teatrais. Isso acontecia do século XIX até o início do século XX, essas transmissões. Quando aí, nos Estados Unidos, começou mais ou menos nos anos 30, 1930, os Estados Unidos começaram a fazer uma série de peças radiofônicas curtas, contando uma história, geralmente com 15 minutos. E aí, as fábricas de produtos de limpeza, de sabão, resolveram patrocinar essas histórias que eram contadas por rádio. E aí deu origem ao que nós chamamos de soap opera. A palavra soap opera vem aí desses patrocinadores que eram as empresas de serviços de limpeza, enfim, de sabão, daí a palavra soap opera. E especialmente Cuba depois vai buscar uma inspiração nessas soap operas e vai criar uma das primeiras radionovelas como nós conhecemos, tá? Mas aí, então essas séries que eram criadas nos Estados Unidos, elas tinham mais ou menos 15 minutos, tá? Foram duas séries. Se não me engano, o nome era Paint and Dreams, que era a primeira, e a outra era Children's Today. Essas duas séries de 15 minutos é que foram patrocinadas e viraram as soap operas, foram patrocinadas pelas indústrias, pelas empresas fabricantes de sabão. E Cuba, esse formato de radionovela como nós conhecemos e que foi implantada no Brasil, primeira radionovela acontecendo na Rádio Nacional, Cuba fez a produção de uma radionovela e seriada, bem mais longa, e aí essa foi a inspiração para as radionovelas brasileiras, tanto argentinas, para as radionovelas da América Latina. As radionovelas tiveram um alcance extraordinário, e a primeira radionovela brasileira se chama Em Busca da Felicidade e foi realmente na Rádio Nacional. Eu tenho alguns livros que contam um pouco desse gênero. Um deles é o Patrice Pavis. O Patrice Pavis, ele vai falar um pouquinho dessas produções, dos tipos de produções radiofônicas, muitas delas inspiradas nas radionovelas. Então ele vai dizer que existem as retransmissões ao vivo, que é o caso da França, diretamente do teatro, foi onde nasceu essa ideia de radionovela. Vai existir também a chamada leitura dramatizada em estúdio. Essas leituras dramatizadas em estúdio, como fez o Orson Welles, e aí deu aquele boom, aquele nervosismo total na sociedade, achando que realmente o final, a Guerra dos Mundos, o final ia acontecer, enfim. Então, essa é uma forma, essa leitura dramatizada em estúdio. A peça radiofônica com vozes de diversos personagens é uma outra forma de peça radiofônica, com diálogos, com conflitos, com peças musicais, quer dizer, uma dramaturgia ligada à dramaturgia naturalista. Outra forma, eles são chamados monólogos interiores, em que uma voz interior era colocada no rádio como se fosse uma reflexão de alguns movimentos e alguns conflitos e situações da vida e do mundo. A colagem de sons, vozes, música, isso também é peça radiofônica, tá? E a criação eletrônica de vozes humanas por sintetizador,
E trabalho feito com sons e vozes, enfim, essas peças radiofônicas para integrar uma produção musical. Então essas para o Patrícia Pavy, em dicionário do teatro, quem quiser se aperfeiçoar mais, aqui fala sobre gêneros textuais, especialmente ligados à dramaturgia, Patrícia Pavy. Então, Patrícia Pavy, ele vai colocar a importância dessas peças radiofônicas e vai falar especificamente sobre as radionovelas, quando ele vai delimitar um pouquinho como a gente deve entender a radionovela com a potencialidade do sentido da audição e da construção de imagens promovidas para o leitor. Nós também somos assim. Vamos pensar quando a gente lê um texto de ficção, quando a gente lê um conto. Quando a gente lê um conto, a decodificação dos sinais linguísticos, o que significa um processo de leitura muito mais amplo quando nós ilustramos na nossa mente, isso é aristotélico, Aristóteles ele falava muito disso, que esse processo de leitura, especialmente quando ele vai falar da poiesis dos textos dramáticos para os concursos dramáticos do teatro grego, a gente tem que visualizar a cena, a gente tem que espacializar a cena, dar uma dimensão na nossa imaginação corporal concreta para esse desfile de ações dos conflitos humanos. Aristóteles vai falar isso quando ele vai falar de dramaturgia. Então, tanto Patrícia Pavy quanto Aristóteles e tantos outros vão explicar um pouquinho para a gente o que é esse texto dramatúrgico que prescinde de um conflito, de um desfecho, de personagens, de clímax. Então, o Patrícia Pavy, buscando referência, inclusive, nesse clássico aristotélico que é a poética, ele vai falar um pouquinho pra gente da importância da dramaturgia. Então vamos às dicas especiais para a criação das nossas radionovelas. Primeiro, crie imagem. A gente precisa criar uma imagem com cores, personagens, imagens de cenários, imagens descritivas no momento que a gente estiver fazendo a adaptação do conto para o texto de radionovela. Por quê? Para que o nosso ouvinte ele seja imerso na ação, ele imagine. Então você, exatamente como é que está decorrendo a ação, com cenários, com cores, como é a vestimenta da personagem. Então, para você poder criar isso, é preciso que você crie primeiro na sua cabeça, você imagine todas essas descrições. Então, dica 1, crie imagens. Dica 2, use o narrador. O narrador é muito importante em certos momentos para fazer esse fluxo narrativo e conduzir o ouvinte no meio da situação, do conflito, da ação, ou no entendimento da personagem. Especialmente quando existe essa necessidade de mudanças de sequências. Então, use e abuse da função do narrador. Mas o narrador tem que ser aquele que faça com que esse ouvinte ele mergulhe na situação, no conflito e nas características da personagem. Dica 2, use o narrador. Dica 3, crie ação através dos diálogos. Por meio do diálogo, você tem que promover as ações. O que é uma dramaturgia? A dramaturgia ela vai prescindir de ação, um desfile das ações humanas, que prescinde de conflitos, enfrentamentos, um ponto alto, um desenrolar da ação e um desenlace da ação. Peripécias, reviravoltas. Então, use os diálogos para fazer isso. Vocês têm as palavras e os sons. Usem o diálogo. Então, se está chegando alguém de carro que está enfurecido, use. Durante o diálogo, um personagem fala para outra: olha lá, olha quem está chegando. Flávio está chegando. Flávio está muito nervoso. Olha como é que ele está acelerando esse carro. E aí entra um barulho do carro, fazendo aquela confusão toda na rua, promovendo tumulto. Isso vai ajudar no entendimento da ação. Essa é uma dica importante, é a dica número 3. Dica número 4. Crie plano sonoro. A gente tem que saber que os efeitos sonoros,
Eles é que vão dar vida à história. Eles é que vão espacializar a história e mostrar ao ouvinte o tempo da história. Através da criação de planos sonoros, a gente pode delimitar, por exemplo, sequências. Então, efeitos de afastamento, mudanças de intensidade vocal, tudo isso criam determinados planos sonoros e sugerem tempos e espaços diferentes. E aí, como é que você faz isso? Muitas vezes, a aproximação do ator no microfone ou não, se isso não é feito numa mesa, a colocação logo depois da voz do narrador, se tiver um narrador, de determinada música que já sugere a entrada do personagem. Então, como que isso é feito? O plano sonoro ele vai sendo construído pelos ruídos, pelas músicas que abrem e fecham uma sequência. Assim, por exemplo, o barulho de um carro na estrada, o trânsito, uma buzina, é uma situação que imediatamente te remete à rua. Então você abre aquela sequência, se a sua ação é na rua, você já abre com esse plano sonoro e depois encerra, coloca o final da cena, retirando esse plano sonoro e inserindo um outro plano. Isso faz uma delimitação de tempo e espaço. Cuidado com a utilização do silêncio. O silêncio na radionovela nunca é muito bem-vindo, porque pode sugerir, tudo é signo, tudo é significação, e especialmente com os órgãos com o auditivo, pode sugerir para o teu ouvinte que acabou a radionovela, que acabou aquela sequência, ou que houve um desfecho, houve algum problema e acabou, encerrou. E aí ele é retirado do jogo ficcional do como se fosse verdade, quando a gente pensa em teoria da ficção. E aí quebra essa magia provocativa da imaginação. O Patrício Pavia vai falar uma coisa muito interessante sobre imaginação e esse jogo do como ser. Então, esses planos sonoros, eles podem ter vários efeitos. Eles podem ter o efeito da reverberação, enfim. E tantos outros efeitos, o efeito de penning, se você estiver numa mesa, o uso de acústica local, por exemplo, sala vazia, caverna, para dar o efeito de reverberação, espacializar, construir esse cenário através desse efeito. Então são várias as possibilidades. A música também é muito importante para servir de abertura e finalização dessa peça radiofônica, tá bom? Imprime uma marca a essa peça radiofônica. E, por último, a última dica, não menos importante que todas as outras, é a criação de personagens. Primeiro, quando a gente fala de personagem, a personagem de uma peça radiofônica, ela tem a ver com todas as potencialidades e algo de muito singular das vozes escolhidas. Então é uma marca, a marca está na voz. Então é muito importante a gente entender esse processo e construir uma flexibilidade, escrevendo um bom número de personagens, um elenco que possibilite ter uma marca de voz. Então, use uma escrita clara, diálogos claros e, ao mesmo tempo, esses personagens eles são marcados especialmente pelas entonações e a modulação na voz, que corrobora com esse plano sonoro. E aí, para encerrar, a dica especialíssima de Patrício Pavia, que ele vai dizer, mais do que qualquer outra arte, esta é a arte da metonímia, da convenção, da abstração significante. Compete ao autor, vocês todos, nós, fornecer aos ouvintes as referências indispensáveis para que a narrativa mantenha uma certa coerência e que o universo ficcional se organize de modo que o ouvinte pareça estar fazendo algum esforço de memória. Por quê? Porque ele indo para a sua imaginação, essa imaginação, esse processo de leitura pelo auditivo, vai ao encontro de todas as memórias desse ouvinte. Esse ouvinte vai ter todo um processo de imaginação que vai conduzi-lo a uma viagem sem sair do lugar por meio da peça radiofônica. Tá bom? Essas foram as dicas para a criação, nosso vídeo 1, para a criação de uma radionovela. Abraço para todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.